Hoje nós vamos dar continuidade lendo aqui dos versos 13 até o verso 22, mas nós ficaremos nos versos 13 a 16, tá bem? Então acompanhem comigo, a versão que eu estou fazendo a leitura é a versão NAA, que é uma versão um pouco mais clássica do que as versões mais atualizadas, como a NVT e até mesmo a NVI. Então diz assim o texto bíblico: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Calma, não fiquem ansiosos com os versos 16 em diante. Esse nós vamos tratar, se Deus quiser, nos próximos. Onde que Jesus estava, foi e pregou aos espíritos em prisão. Sei que se você já passou por esse texto aqui, você já pensou várias coisas. Mas é importante hoje que nós vamos, assim, se Deus permitir, ficar nos versos 13 até o 16, até o 17 daria para dizer aqui. E lembrando o que é a carta de Pedro. A carta do apóstolo Pedro, como o nome já diz, foi escrita pelo apóstolo Pedro em meados da década de 60 depois de Cristo. Esse período era um período em que havia pouca perseguição, estava se intensificando a perseguição por parte do Império Romano. Até então, a perseguição era mais isolada e por grupos judaicos ou coisas do tipo. Aqui nós vamos ver a primeira de 10 grandes perseguições que a igreja sofreu até vir Constantino no século III ou IV, se não me engano, para instituir a religião do império, o cristianismo. Mas até esse período acontecer, que é o período do ano depois que Cristo foi, ano zero, vamos chamar assim, até 300, ano 300, nós temos várias perseguições, certo? Essa é a primeira delas, e é uma perseguição que começou com o imperador Nero. Esse imperador, ele tinha uma fama de ser extremamente vaidoso. Então ele queria construir uma Nerolândia. Ele queria que Roma fosse ainda maior e fosse tudo do jeito que ele queria. Então o que ele fez? O que era o mais provável a ser feito? Preciso destruir para construir. Mas como o povo naquela época tinha muito apreço pela sua cultura, os gregos influenciaram bastante na questão de leitura, na questão de tradição, ele precisava tomar alguma atitude. Como é que eu vou fazer isso? Então ele tocou fogo, colocou fogo na cidade e achou um bode expiatório. Quem eram as melhores pessoas para levarem a culpa? Os cristãos. Então, essa é a perspectiva, essa é o pano de fundo no qual aqui nós temos a carta de Pedro. E nós já tratamos até aqui, irmãos, essa carta, ela tem o intuito de fortalecer os crentes em meio à perseguição e sofrimento. Isso é muito atual para nós, não é verdade? A gente não precisa ser consolado, ser ensinado, ser incentivado, ser corrigido. Então, aqui Pedro, ele começa a sua carta, lá no capítulo 1,
falando o grande motivo pelo qual os cristãos não deveriam ficar tão apavorados, que é a grande salvação. Esse é o ponto principal. É daqui que saem todos os argumentos e o desenvolvimento teológico e doutrinário de Pedro. Por quê? Porque quando você entende que o maior problema que você tem na sua vida foi resolvido, que é a inimizade contra Deus, todos os outros passam a ser suportáveis, fichinha. Isso quer dizer que nós não sofremos ao longo da jornada? Sim, sofremos, mas o maior problema foi resolvido. E é isso que Pedro continua falando. E aqui nos versos 13 a 17, ou 13 a 16, eu gostaria de falar com vocês a respeito de pelo menos 3 relações ao nosso comportamento. Pedro falou, nos versos aqui que nós lemos semana passada, de 8 a 12, que nós devemos ter o que de Cristo? Alguém lembra? A mente de Cristo, o modo de pensar, de agir, de viver de Cristo. Essa é a ideia que nós vimos semana passada. E hoje nós podemos ver aqui, a partir do que Pedro fala, que nós devemos ser imitadores de Cristo. E ele dá nesse trecho que nós vamos ler aqui, do 13 ao 22, 6 lições. 6 lições. E hoje eu gostaria de tratar com vocês as 3 primeiras. As 3 primeiras, elas dizem a ideia de sermos imitadores de Cristo, porque temos a mente de Cristo. E as 3 últimas, ela fala em relação ao exemplo específico que Cristo nos deixou, que vão correr nos versos 18 até o 22. Então, as 3 primeiras, que vão de 13 a 17, diz o seguinte: em primeiro lugar, no verso 13 aí, o exemplo de Cristo nos leva à prática do bem, apesar da perseguição e da hostilidade. Depois nós vamos ver aqui nos versos 14 e um pedacinho do 15, que o relacionamento com Cristo nos leva ao encorajamento. Depois nós vamos ver o finalzinho no verso 16 e 17, que o conhecimento de Cristo nos leva ao testemunho. Em primeiro lugar, o exemplo de Cristo nos leva à prática do bem. Verso 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro, ele continua o que ele vinha falando na sua carta, onde ele instruiu os cristãos a não serem difamadores, vingativos, buscar a paz com força, com empenho, vocês lembram? E ele falou que, aquele dando continuidade, é mais ou menos o seguinte: olha, se vocês viverem dessa forma, não vai haver motivos para vocês serem maltratados, perseguidos e mortos. É isso que ele fala quando ele diz: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Se vocês forem dedicados na prática do bem? E aqui a ideia de ser zeloso e cuidadoso com a maneira de viver, parece que Pedro está fazendo uso de uma coisa que a gente chama de retórica. É como se ele perguntasse algo e ele soubesse a resposta. A resposta lógica aqui dizendo: ora, quem há de maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? A resposta esperada aqui é: ninguém. Em uma situação normal, de fato é isso que acontece. Ninguém é maltratado por praticar o bem. Muito embora nós saibamos que isso não é uma regra fixa nas Escrituras. Nós sabemos que na Bíblia existem vários exemplos que apontam para o contrário. Que pessoas que viveram praticando o bem não tiveram como recompensa uma vida segura, uma vida tranquila. E muitas vezes isso acontece pela definição equivocada do que é a prática do bem que ele diz ali. Se vocês forem zelosos na prática do bem. Que muitas vezes a ideia que a gente tem de prática do bem está muito mais moldada no que a sociedade, no que a cultura diz que é a prática do bem, do que a palavra de Deus. Aqui já existe um conflito. A prática do bem que Pedro disse aqui, que nós podemos resumir, é que quando nós estamos obedecendo a Deus e os seus mandamentos, isso é a ideia de prática do bem, certo? Não é incomum na Bíblia isso não ser motivo de viver tranquilo. Mas o ponto aqui é que Pedro está falando, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: vivam dessa forma. Se vocês viverem dessa forma, existe uma grande chance de vocês conseguirem viver tranquilos. Por quê? Porque quando você respeita as leis, quando você não usa a língua para viver falando mal dos outros, quando você refreia a língua,
Quando você não paga o mal com o mal, ou seja, o cara lhe fez uma maldade, você devolve. Se você fizer isso, a chance de continuar contendo é maior. Então eu creio que é esse o pensamento que Pedro tem. Mas no verso 14, ele volta à realidade cristã. Ele faz um lembrete aqui, ele diz assim, mas, o mais é ele está falando agora do contrário do que ele recém disse. Ele disse, olha, se vocês viverem dessa forma, é muito provável que vocês tenham vidas tranquilas. Mas, se isso não acontecer, mas mesmo que vocês tenham que sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não fiquem amedrontados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Vamos voltar aqui um pouquinho. Os cristãos do tempo de Pedro aqui, eles já estavam sofrendo. Eles já estavam sentindo na pele a perseguição por parte do Império Romano. Então, quando Pedro escreve isso, imagine, ele diz assim, olha, vivam dessa forma que muito provavelmente vocês vão viver tranquilos. Aí eles dizem assim, não é o que tem acontecido, Pedro. Pedro diz assim, mas esse é o esperado para os cristãos. Agora, mesmo que isso não aconteça, continuem fazendo isso que eu estou ensinando, porque é isso que é o correto, viver na prática do bem. Viver de um jeito que Deus olha lá do alto e ele escuta e ele vê. Lembram que a gente falou isso aqui semana passada? Então, os pagãos, eles falavam mal dos crentes, eles confiscavam os bens dos cristãos, eles dispersavam os cristãos cada vez mais nessa época, eles faziam eles fugirem. Então, mesmo que viver na prática do bem, obedecendo a Deus e seus mandamentos, não seja garantia de paz, se vocês tiverem que sofrer, que seja pelo que é certo. Essa é a ideia que ele vai lá falar depois, lá no verso 17, ele diz. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. A ideia é a seguinte, quando você é bandido, quando você faz as coisas erradas, você deve esperar o mal. Você deve esperar que você seja julgado. Agora, se você for julgado como bandido, servindo a Cristo, isso honra a Deus. Por quê? Porque não é verdade. Eles julgam os cristãos, e aqui estava acontecendo isso, mas na prática da vida diária, os cristãos não faziam o que eles estavam acusando. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se você tiver que sofrer obedecendo o governo, mesmo quando o governo lhe maltrata por ser cristão, se você tiver que sofrer por o seu patrão, que ele muitas vezes não leva em consideração que você está fazendo tudo certo, lembre-se que isso honra a Deus. Essa é a ideia de Pedro aqui, que ele continua falando na sua carta. E ele já falou isso, que ele continua aqui, verso 14. Mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. E a ideia de bem-aventurança aqui que Pedro fala, na carta de Pedro, ela sempre tem um contraste entre o tempo presente e o tempo eterno. A bem-aventurança aqui que Pedro fala é a herança que os cristãos têm. Ele já falou desde o capítulo 1. Você tem uma salvação que não pode ser roubada, que não pode ser assaltada, que não pode ser desfeita. E isso é uma bem-aventurança, isso é ser feliz. E Pedro já falou isso, que a verdadeira felicidade do cristão, ela não pode ser encontrada fora de um relacionamento com Jesus. Porque ela é temporária, a felicidade do mundo, e ela passa, ela é passageira. Então, mesmo que vocês venham a sofrer por fazer o que é certo, vocês serão abençoados por Deus. Começou agora, porque vocês já têm um relacionamento com Cristo, mas vai ter a certeza e o complemento, a plenitude disso na vida eterna. Então, essa é a perspectiva que Pedro escreve. Ele diz assim, vá mais longe, não pare onde os olhos alcançam, enxergue algo que está por vir. Por isso que nós não devemos temer viver de maneira certa, da maneira correta, sem medos das angústias, das ameaças, nem preocupados com o que pode acontecer se vivermos dessa forma.
É isso que Pedro está falando. Pedro, provavelmente aqui, ele está falando algo que ele aprendeu do Mestre, que ele aprendeu de Jesus, de que essa perseguição aos crentes não é algo novo. Os profetas já passaram por isso no Antigo Testamento, Mateus 5,12, e Jesus também falou a respeito disso, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso 10. Ele já disse que aqueles que vivem e são perseguidos por causa da justiça, esses devem ser felizes porque são moradores do reino de Deus. E se tivermos que sofrer por causa da justiça, e é provável que você já teve que sofrer, se você não teve, você terá, lembre-se de que você é feliz. Não porque a circunstância é fácil, não porque o momento é favorável, mas porque o seu problema de inimizade com Deus acabou. Em Cristo, você pode se chamar de filho de Deus, por causa de Cristo. Então, é isso que Pedro vem dizendo aqui aos seus leitores, que as ameaças aqui deles não podem causar mais do que, no máximo, a morte física. É isso que ele diz, quando ele diz no verso 14, parte B, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então, talvez a pergunta que sai aqui pelo que eu estou falando é, mas pastor, então o senhor está dizendo que é proibido ter medo, que nós não podemos ter medo. É claro que nós temos medo. É claro que nós ainda lidamos com medo. Só que o que eu estou dizendo, e é o que Pedro nos ensina, é que você deve ser alimentado diariamente com a sua mente com o que está por vir. Com o que está acontecendo agora, mas que não é só isso. Tem algo por vir. Então a ideia aqui é que encha seu coração da graça futura. O que é a graça futura? É a promessa de Deus que Ele vai trazer o reino. Você foi salvo agora, mas você vai desfrutar no futuro plenamente. Você não vai mais ter que ter medo, angústia, dor, tristeza. Isso é a graça futura. Se alimente disso. Se alimente da certeza que Deus cuida cada dia de você. E é isso que Pedro está falando para os seus leitores. Não fiquem angustiados e não tenham medo das ameaças. Por quê? Porque ele diz, olhem para a graça passada, aquilo que Deus já fez em Cristo por vocês. A garantia de que Deus vai lhe cuidar no futuro é a cruz do Calvário. É o que aconteceu na cruz, é a garantia de que Deus vai continuar lhe cuidando. E Jesus já havia falado também sobre isso, sobre não temer aqueles que podem o quê? Apenas matar o corpo. Ele disse isso em Mateus 10, 28. Não temam aquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E é importante nós termos a visão da eternidade. A certeza que a eternidade não é um conto de fadas, é algo real. Quando você começa a viver dessa forma, você começa a conseguir sofrer, se for necessário por causa da justiça. E ele diz assim, não temam aqueles que matam o corpo, Jesus dizendo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus. Esse é o maior temor que as pessoas deveriam ter, de perecer no inferno por toda a eternidade. Mas vocês, crentes, Pedro falando, estão servindo a Deus e vocês não são mais inimigos dele. É como se Pedro estivesse dizendo, reformulando aqui a ideia seguinte, se vocês procurarem viver pela prática do bem, provavelmente vocês terão uma vida tranquila, provavelmente, fazendo as coisas que devem ser feitas, não sendo fofoqueiros, exibidos, não querendo prejudicar os outros, não tendo vingança no seu coração, provavelmente. Dessa forma, é bem possível que você viva uma vida tranquila. Mas, se vocês tiverem que sofrer, que seja porque praticam a justiça. Fazer o que é certo diante de Deus. E sendo assim, vocês serão felizes. Por quê? Ele já nos disse nos versos que a gente leu semana passada. Porque Deus nos escuta, nos vê e Ele age favoravelmente a nós. É isso que ele falou lá no verso 9 e 10. Então, não temam aquilo que os perseguidores podem fazer, Pedro está dizendo a eles. Não temam as suas ameaças.
Não fiquem amedrontados de forma a não conseguir nem respirar. Existem momentos que a gente fica assim, não existe? Porque essas pessoas, elas matam o corpo, mas elas não podem definir o seu destino eterno. Conta uma história aqui na história da igreja, que um garoto de 12 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, ele recusou-se a juntar-se a certo movimento na Europa. E os carrascos perguntaram a ele: "Você não sabe que temos o poder de lhe matar, menino?" E ele respondeu: "E vocês não sabem que eu tenho o poder de morrer por Jesus?" Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Outro exemplo ainda mais conhecido na história da igreja é o de Policarpo. Muitos aqui já devem ter escutado. Ele é conhecido como o discípulo de João, do apóstolo João. E na cidade de Esmirna, onde ele morava, onde ele era pastor, por causa da sua fé, o procônsul romano lhe prendeu e disse: "Olha, você está condenado à morte, mas se você negar a sua fé e blasfemar contra esse Cristo e dizer adorar a César, eu vou lhe soltar e você vai ver uma vida tranquila." Policarpo respondeu: "Há 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele jamais me desamparou. Como eu posso blasfemar contra o meu rei agora e meu Salvador?" Essa é a ideia. Essa é a ideia que o apóstolo Pedro tem quando ele fala de, se necessário, sofrer por causa da justiça. Nós estamos no lucro. Nosso maior problema foi resolvido. Lembrando que os cristãos do tempo de Pedro, eles provaram na pele que viver de maneira justa não é garantia de viver em paz. Foram acusados injustamente, foram mortos injustamente. Na história da igreja, nós sabemos que esse período começa com grandes barbáries no Coliseu, onde os crentes muitas vezes eram dados às feras para diversão do público, ou então eles eram colocados em tochas humanas, empalados numa tocha e tocados fogos nele, para eles serem as lamparinas. Essa era a ideia do que os leitores de Pedro poderiam passar. É um pouco diferente da nossa. É um pouco diferente da nossa. Mas Pedro, diante disso, ele chama a memória de seus leitores a lembrarem que os crentes não devem ficar aterrorizados, angustiados. E nós sabemos, irmãos, se você sofre com o pecado como eu sofro, nós sabemos que nem sempre isso é fácil. Nós sabemos que existem momentos em que parece que o céu está negro, escuro, parece que Deus não está nos escutando. Nós sabemos que existem momentos que simplesmente parece que as coisas não acontecem. Mas o ponto aqui é de Pedro: não vivam pelos sentimentos, vivam por aquilo que vocês sabem, mesmo quando isso não for lucrativo, porque muitas vezes não será. Ser crente não é lucrativo no padrão do mundo, não é lucrativo no padrão cultural. Hoje nós vivemos aqui, irmãos, no lado ocidental, onde essa perseguição que a gente lê aqui na Bíblia, ela parece ser um mito. São poucas coisas que acontecem do lado de cá, de morte por sermos cristãos. É quase nulo. Mas existem várias formas veladas que você sofre, que você pode ser ridicularizado por causa de se dizer cristão. Você pode ser colocado de lado porque a sua postura sobre casamento, sobre não ter práticas sexuais fora do casamento, é algo antiquado. É algo que não deve. Ai, onde é que já se viu em pleno século XXI? Vocês não escutam isso? Quando as pessoas estão dizendo isso, elas, em outras palavras, elas estão dizendo assim: isso é arcaico, isso é coisa do passado. No entanto, nós como crentes precisamos lembrar disso que Pedro está ensinando. E que parece que o apóstolo Paulo aqui, ele faz um resumo muito bom disso também na carta aos Coríntios. Lembrando que os coríntios eram livres por causa de Cristo, mas que nem tudo era motivo de edificação. Olha, vocês são livres para viver, mas nem tudo edifica. Nem todas as coisas constroem a sua casa espiritual. Ele também disse que, olha, todas as coisas são lícitas ao crente, porque ele não é mais prisioneiro, mas nem todas convêm. Então, o resumo desse primeiro ponto aqui que Pedro está dizendo
é a ideia que nós encontramos do apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer coisa na sua vida, faça para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, em tudo que você for fazer, leve a Cristo em consideração. Em segundo lugar, o relacionamento com Cristo nos leva ao encorajamento. Verso 15. Ele está dizendo aqui no 14 que, ora, se vocês viverem de maneira correta, é provável que vocês vivam bem. Mas se isso não acontecer, não fiquem amedrontados, não fiquem aterrorizados. E agora ele diz o motivo, verso 15. O relacionamento com Cristo nos leva ao encorajamento. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Pedro passa agora para falar do remédio. Olha, ao invés de andar aterrorizado, amedrontado, apavorado com os perseguidores, com a doença e com todas as coisas que podem se apresentar, é claro que no contexto da carta ele está falando de perseguição, e isso já seria suficiente, ele não precisaria pensar, olha, mas talvez eles estejam pensando na preocupação com a conta bancária. Não, Pedro aqui ele está partindo do mal mais pesado possível, que é a morte. Então ele não precisa falar das coisas de baixo, mas nós podemos aplicar elas à nossa vida. Existem várias coisas que nos aterrorizam, que nos amedrontam, que nos angustiam. E aqui Pedro está dando remédio para todas elas. Ele continua dizendo no verso 15, pelo contrário, ao invés de andar aterrorizados, façam o contrário disso. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Ao invés de ficar medrosos, e isso muitas vezes é o natural nosso, não é verdade? Nós muitas vezes ficamos amedrontados, mas tenha atitude contrária. Não se entregue ao terror de forma a ficar congelado. Ataque ele. E Pedro diz como nós devemos fazer isso. Isso vem através de santificar a Jesus como Senhor. E talvez a pergunta que a gente faça aqui é o que Pedro quer dizer com santificar a Cristo como Senhor no coração. Já pensou sobre isso? O que é santificar a Cristo no meu coração? Pedro está dizendo, é o mesmo que você consagrar a Cristo como Senhor da sua vida. É o mesmo que você entregar a sua vida a Cristo e não querer pegar de volta. Olha, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho em tuas mãos. Aí, dali uma semana, você tenta pegar de volta. Mas devolve esse pedacinho para mim, Senhor. Deixa eu controlar isso na minha vida, porque eu acho que isso, de repente, eu sei lidar melhor. Nós fazemos isso com frequência. Com frequência. Só que o antídoto para isso é vigiar e fazer isso que Pedro está falando. E o coração, irmãos, é importante aqui falarmos que ele, nas Escrituras, é constantemente utilizado como a fonte de nossos desejos, nossa devoção, nosso amor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e toda a tua mente. A ideia de coração é que isso é onde está enraizado os desejos, é de onde saem as coisas boas. Nós lemos semana passada aqui, o homem bom tira do bom tesouro e o homem mau tira do mau tesouro. Então, Pedro está dizendo que ao invés de temer as ameaças dos homens, devemos nos dedicar a conhecer mais a Cristo. Entronizando Cristo, colocando Cristo cada vez mais no nosso coração como Senhor. Cada vez mais faça isso. De modo que isso vem como? Eu sentei na minha sala e eu senti um calafrio. E esse calafrio me deu certeza que eu conhecia Cristo. Não é isso que o apóstolo Pedro está falando. O que ele fala aqui, e ao longo da sua carta, e por toda a Bíblia nós vemos, em primeiro lugar, você precisa saber quem Cristo é. Existem muitos Jesuses aí nesse mundo. Existem muitos Cristos sendo oferecidos. Em primeiro lugar, você precisa saber quem é esse Jesus. E as informações para você descobrir quem é esse Jesus está na Bíblia. Fora da Bíblia, tudo é muito duvidoso e perigoso. Porque muitas vezes as pessoas confiam sinceramente num Jesus que é apresentado como um anjo.
esse Jesus não salva. Muitas vezes a Bíblia, as pessoas, elas vão apresentar Jesus como apenas um mestre de moral. Esse Jesus não salva. No entanto, quando nós aprendemos que Jesus é Deus, nós começamos a conhecê-lo mais. Nós começamos a colocar ele no devido lugar em nosso coração. Quando nós aprendemos sobre o que Cristo fez, e isso é o que nós chamamos de evangelho, as boas novas, eu preciso saber o que Cristo fez por mim. Porque ao apenas dizer que Jesus é meu tudo, o que é Jesus para você? As pessoas perguntam hoje em dia. Jesus é meu tudo. Por quê? Estão entendendo? E nós já vamos ver o porquê isso. Nós vamos ver se é assim que o comportamento nosso de crentes deve ser. O que Cristo ainda está fazendo por nós, Mateus 28, eis que estarei convosco até o fim, nos ajudando diariamente, e o que Cristo também fará. Ele julgará a todos. Ele virá e separará os bodes das ovelhas. Inclusive, esses que estão matando os crentes, esses que difamam os crentes, esses que não têm nenhuma preocupação em perseguir os crentes. E quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos cada vez mais santificando a Cristo em nosso coração. E interessante aqui perceber que esses versos aqui de Pedro, Pedro faz isso com frequência. Usar textos do Antigo Testamento na sua carta. Pedro aqui ele está fazendo uma citação quase literal de Isaías 8, 12 e 13. Lá naquele período, o profeta disse ao povo de Israel para não temer. Não temam o que eles temem. Ao Senhor dos exércitos, a este santificai, o profeta disse. Nessa época aqui, o exército assírio, ele estava prestes a invadir Israel. Isso era motivo de medo, será? Pavor, né? Eles ao invés de recorrerem ao Deus que pode fazer diferenças, eles estavam se apegando a qualquer coisa. E o profeta diz assim, não façam isso. Não temam esses homens, mas santifiquem a Deus. Adorem a Deus. No entanto, eles não fizeram isso. E nós vimos o resultado. Pedro está dizendo a mesma coisa aqui aos seus leitores. Santificar a Cristo é honrar a Cristo como Senhor. E a ideia de Senhor aqui, ela não é de um homem velhinho. É a ideia de Deus. Existe muitas vezes a associação dessa palavrinha Senhor com a mesma palavra usada no Antigo Testamento para o Deus Pai. A afirmação de que Jesus é Deus. Então, ao invés de temer as ameaças, coloque Jesus como Deus no lugar mais alto do seu coração e relembre disso diariamente. Então, vai vir a angústia, lembre quem Jesus é. Vai vir o sofrimento, lembre o que Jesus faz. Vai vir a situação difícil, lembre o que Jesus já conquistou por você. Quando você coloca aqui, talvez esse exemplo ajude a gente a ilustrar essa ideia de diariamente a gente fazer isso. Quando a gente pega uma criança pequenininha, numa situação difícil, e você sabe que essa criança não tem forças para reagir ou passar por essa situação, você chega e incomoda a criança ou coloca ela presa em algum lugar, daí você não vai sair. O que ela fala? Vou chamar meu pai, vou contar para o meu pai. Porque na cabeça da criança, ela recorre a quem tem mais poder que ela. E naquela esfera microscópica de vida, a ideia dela é que o pai resolve todos os problemas dela. Ela vai aprender que isso não é verdade. Mas a ideia aqui que eu quis trazer é pela ilustração. Nós deveríamos, nesse sentido, lembrar diariamente que o Pai, nosso Pai, ele não é impedido de agir. Os seus ouvidos estão atentos e os seus olhos nos veem. É o que nós aprendemos aqui semana passada. Quando nós fazemos isso diariamente, é como se nós arrancássemos a incredulidade dos nossos corações. Com a ajuda do Espírito Santo, e por meio do conhecimento e relacionamento com Cristo. Temos uma aplicação aqui sobre isso. Na medida que você se relaciona mais com Jesus, e esse relacionamento ele não é apenas místico. Quando eu digo apenas místico, eu estou falando no sentido espiritual. Existe a dimensão espiritual,
mas você não vai conhecer a Cristo a parte da Bíblia. Está entendendo? Você não vai conhecer a Cristo se você não aprender sobre Ele pela Bíblia. É assim que Ele se revelou. É assim que Ele nos ordena Ele mesmo a conhecê-lo. E na medida que você vai se relacionando com Ele mais e mais, descobrindo quem Ele é por meio da Bíblia, seus atributos, suas características que nós vemos que Ele é Deus. Nós acabamos, isso é automático. Se você fizer isso, isso vai ser automático. Você lembrando Ele em Mateus 6, dizendo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí Ele continua aquele maravilhoso sermão dizendo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus ordene. Ele já falou isso. E parece que Pedro aqui, ele lembra disso quando ele ensina a eles. Não fiquem fazendo isso. Consagrem a Jesus no coração de vocês. O apóstolo Paulo também fala isso em Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas antes de andar ansiosos, apresente diante de Deus as petições, as súplicas, as orações, com ações de graça, lembrando quem Jesus é. E aí, quando você faz isso, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em quem? Em Jesus. Santifiquem a Cristo no coração. Nessa luta contra o medo e contra a angústia, que traz lá no meio do coração a incredulidade, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando espaço para a incredulidade. E isso acontece. Isso acontece com todos nós. O ponto aqui, nós temos agora aprendido a arma para reagir contra isso. Nós temos aprendido. Todas as vezes que o medo e a angústia vierem bater na porta do seu coração, lembre-se do remédio. Santifique a Cristo em seu coração. Em terceiro lugar aqui, que nós vemos em relação ao que Pedro nos fala, o conhecimento de Cristo nos leva ao testemunho. Versos 15 e 16. Versos 15, parte B. Ele diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Note que Pedro aqui ele vai desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente aos seus leitores. Então, quando o crente desenvolve um relacionamento com ele, nós nos preparamos para responder o motivo da nossa esperança. Quando você conhece a Cristo, quando a verdade libertou vocês, conhecereis a verdade vos libertará, a gente começa a saber o motivo da esperança. E eu gostaria de fazer duas considerações aqui nesses versos 15, parte B e 16. A primeira consideração importante diz respeito a estar preparado para responder à esperança que vocês têm. Qual é a esperança que nós crentes temos? Que Pedro fala. Qual é essa esperança? Olha, me conte a respeito dessa esperança que você tem. Lucas, me fale, por que você tem essa esperança? Você está preparado? É isso que Pedro está falando aqui aos seus leitores. Estejam preparados para responder o motivo da esperança. Seria a ideia aqui que nós poderíamos traduzir o que é essa esperança? A salvação, de uma vez por todas, com expectativa da glória eterna. A salvação e ir para o céu. A salvação e a glória eterna. Essa é a esperança que nós temos. É isso que Pedro está falando. Estar preparado para falar daquilo que nós aguardamos. É interessante de ver aqui, irmãos, que a esperança nos dias modernos, ela tem uma conotação positiva. Quando você fala, tem esperança, né? Ela tem uma conotação positiva. Mas ela é duvidosa nos nossos tempos.
ela não tem a certeza de que algo vai acontecer. No entanto, na Bíblia, a palavra esperança tem uma conotação diferente disso. Na Bíblia, a palavra esperança não está firmada nas circunstâncias que você passa, ela não está firmada nas dificuldades, ela não está firmada nas coisas boas, ela está firmada em uma pessoa. Essa é a diferença. Enquanto nos nossos dias a esperança está em circunstâncias, a esperança do cristão está em uma pessoa. E qual é a maior prova de que Jesus é digno de nós confiarmos e termos esperança nele? Maomé ressuscitou? Allan Kardec ressuscitou? Todos esses líderes religiosos que arrogam para si serem intermediários de Deus ressuscitaram? Não. Somente Cristo ressuscitou. E isso é um motivo que você pode ter esperança, porque ele diz que assim como aconteceu com ele, aconteceria com você. Guarde isso e não largue nunca mais. Jesus ressuscitou. Somente ele. Então note a diferença aqui. A esperança dos nossos dias é uma expectativa otimista de mais ou menos o seguinte: tomara que sábado não chova para a gente se reunir no parque ou fazer um piquenique ou coisas assim. Essa é a esperança dos nossos dias. No entanto, para nós crentes, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a garantia que a nossa esperança é real. Ela é quase palpável. A sua obra é a certeza da nossa salvação. E ela é uma âncora para a alma. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. E é curioso, você já pensou no que uma âncora faz? Isso é bem legal. Existem hoje vários tipos de âncoras, né? Mas uma âncora é algo que você precisa lançar do navio em determinado momento para você ficar seguro, para você parar. E quando você lança a âncora, você espera, você tem esperança que a âncora vai funcionar, mas você não vê a âncora. Mas você tem certeza que a âncora está lá. Assim é Jesus. Ele é a âncora para a nossa alma. É a certeza de que você vai ser salvo. E isso é motivo de extrema alegria. E a segunda circunstância aqui que eu queria falar com vocês, diz no verso 16, diz respeito a estar preparado para a razão da esperança. Primeiro nós falamos sobre a esperança, agora a razão da esperança. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Poderíamos aqui colocar um grifo, apesar da perseguição e da morte. Não percam isso de vista. Pedro está falando isso, estejam preparados a responder a razão da esperança para pessoas que estavam muitas vezes morrendo. Elas não estavam vendo coisas boas acontecer nesse tempo. Seria mais ou menos ir por uma fogueira pegando fogo é ótimo, né? Uma fogueira ardendo em chamas e ele dizer assim: conta o motivo da tua esperança agora, cristão. É mais ou menos essa ideia. Aí ele diz assim: eu sei em quem eu creio. Eu sei o que me aguarda. Triste para você que não sabe. Essa é a ideia. E no contexto aqui da carta de Pedro, essas pessoas deveriam compartilhar a fé cristã através do conhecimento de Cristo. E é verdade que o sofrimento muitas vezes é uma porta de entrada para a evangelização. Muitas vezes é no sofrimento que as pessoas estão mais quebradas para escutar a respeito da necessidade da salvação. Agora, uma coisa importante de nós sabermos juntos aqui como igreja é: nós precisamos conhecer a verdade para podermos falar sobre a nossa esperança. Ninguém fala sobre a razão da esperança sem conhecer. Talvez até fale, mas vai ser daquele tipo: o que é esperança? Minha esperança está em Jesus. Está errado? Não está. Mas me explique um pouco mais. Eu só confio. Não é o que Pedro está dizendo.
Pedro, ele não está dizendo, quando vocês se converterem, coloquem o cérebro de vocês na prateleira e vivam só com o coração. Não. A palavrinha grega apologia foi traduzida aqui nesse texto por responder. O papel da apologética cristã, que é a ideia de defender algo, de estar preparado para responder, é promover uma defesa intelectual da verdade proclamada pelo cristianismo. Então, a fé cristã, se você pensava isso até aqui, grave de uma vez por todas, ela não é um salto no escuro. Nós não somos pessoas que deixam o cérebro de lado para crer. Muitos pensam isso em meio aos crentes e muitos até defendem. A fé cristã não tem como ser explicada. Tem. É verdade que você não tem como muitas vezes explicar de maneira completa e definitiva sobre a Trindade. Mas isso não quer dizer que você não saiba explicar a Trindade. Isso é importante. Quando nós consagramos o coração a Cristo, através de conhecê-lo, de um relacionamento com Ele, nós ficamos preparados para dar uma explicação inteligente da nossa fé. Mente e coração, razão e sentimento, isso caminha junto. Você não abre mão de um em detrimento do outro. Você tem uma união nisso. Nós não temos desculpa para não estarmos preparados. Como cristãos desse lado de cá, do Ocidente, com tantos recursos, nós não temos desculpa para não saber a razão da esperança ou da nossa fé. Nós não temos. Nós temos várias versões da Bíblia. Você escolhe. Você quer uma versão mais fácil? NVT. Você quer uma versão mais clássica? Vai na corrigida. Você quer uma meio termo? Vai na ARA. Você tem várias versões. Você tem acesso à Bíblia. Se você não quer comprar, você pode ler no celular. Se você quer, você não tem desculpa. Você tem na igreja aqui programação semanal sobre doutrinas básicas, base da fé. Isso é o que faculdades de teologia ensinam, doutrinas básicas. Você não tem desculpa de não saber a respeito da Trindade, porque nós já estudamos. Você não tem desculpa de não saber sobre soteriologia, nós já estudamos. Você não tem desculpa de não saber sobre doutrina da igreja, estamos estudando. Então, o motivo pelo qual nós, crentes, muitas vezes não sabemos defender ou explicar a razão da nossa fé, diz muitas vezes porque nós não sabemos no que nós realmente cremos. Então, uma dica a você: dedique tempo, leia, medite, ore, estude bibliologia, a história da Bíblia. Você vai aprender através da bibliologia que a Bíblia é confiável. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você vai saber responder a isso de maneira gentil. Não com frases do tipo, não, ia ser escrita por cavalo, certo? Não, não é por aí. Não é assim que nós enfrentamos a eles. Você vai aprender também que é necessário ser discipulado, ter um crescimento constante como crente. Muitas vezes, irmãos, nós temos coragem para dizer, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu não tenho tempo para vir nas doutrinas básicas. Eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo para a Bíblia. Só que nós enganamos a nós mesmos, porque sempre há tempo para aquilo que nós valorizamos. Sempre há. Nós somos frequentadores assíduos de mídias sociais. Então havia tempo. Se você está respirando, há tempo. Eu queria compartilhar com vocês uma frase de Abraham Kuyper, um teólogo holandês, que entendeu muito bem sobre isso. Ele disse, olha, se você entender que não existe 1 centímetro quadrado neste universo que Jesus não diga, é meu. Quando você entender isso, você vai conseguir cada vez mais responder à razão da esperança que há em vocês. E o verso 16, Pedro nos dá um lembrete. Ele diz, façam isso, defendam,
Mas ele diz, um lembrete, olha o jeito que vocês devem fazer isso. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. A ideia é, se somos seus seguidores de Cristo, devemos imitá-lo. Fazer tudo isso, a defesa da fé, com mansidão e respeito. Pedro já falou sobre isso aos crentes, que em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, eles deveriam reagir da maneira correta. Está lá no capítulo 2:12. A maneira como nós crentes devemos fazer isso. Defenda a sua fé, com vigor. Aprenda sobre ela. Tenha mais relacionamento com Cristo. Mas quando você for externar isso, faça dessa forma. A defesa da fé ela começa com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você é um prato cheio para todos os ventos de doutrina, é o que Paulo fala. Não sejam como crianças, levados por todo o vento de doutrina. Então, eu não conheço Cristo da Bíblia, qualquer coisa que me apresentam que pareça apetitosa, eu me lambuzo. Quando você não tem conhecimento bíblico, você não procura ter, você é presa fácil para seitas, para heresias, para cultura. Começa com o conhecimento de saber o que Jesus fez por você, saber que a morte eterna é verdadeira, saber que a morte eterna não é apenas um final, é passar o resto da eternidade sofrendo o juízo de Deus, dia após dia. As pessoas não gostam de falar isso, porque afasta, né? Só que é verdade. Eu prefiro que você vá ao céu, muitas vezes, com dores, do que você fique sem dores no inferno. E quando você for para lá, você vai ver o que é dor. É necessário saber isso. E para os leitores de Pedro, Pedro sempre faz essa ligação, e essa eu gostaria que você também lembrasse. Existem tesouros eternos. A vida eterna ainda está por vir, de maneira plena. Então, quando você passar pelas dificuldades, lembre-se, falta pouco. A linha de chegada está logo ali. Eu estou a caminho. Agora, faça isso demonstrando as características, a defesa da sua fé, dos moradores do reino de Deus. Nós já aprendemos aqui no Evangelho de Mateus, o pastor Fernando falando das características dos moradores do reino. Lembram? No Sermão da Montanha? Então, gentileza e respeito fazem parte dos moradores do reino. Ser amável e respeitoso, mesmo quando os outros não são, faz parte. Não vingar a nós mesmos, faz parte de ser morador do reino. Não pagar o mal com o mal, faz parte. Isso tudo a gente leva para a prática de defender a nossa fé. De modo que quando a gente faz isso, as pessoas vão nos tratar bem? Nem sempre. As pessoas vão parar de perseguir os cristãos? Nem sempre. Mas quando eles falarem contra vocês, o testemunho de vocês vai fazer eles ficarem por mentirosos. Então aqui a ideia de que Pedro nos traz aqui no verso 16 é: se vocês defenderem a fé que vocês têm, a esperança que vocês têm, façam isso com respeito e educação, gentileza, mantendo a consciência de vocês limpa para Deus. A ideia é: estou te obedecendo, Deus, apesar de estar doendo. Estou te obedecendo, Pai, apesar de não ter lucro nisso. Estou te obedecendo, Pai, apesar de não ser o caminho mais fácil. E quando nós fizermos isso, essas pessoas vão acabar sendo envergonhadas. E isso também vale para os debates, aqui trazendo para o nosso contexto, sobre heresias, sobre falsos entendimentos. Nós devemos sim confrontar as pessoas que estão no erro. Mas a nossa postura deve ser mansa, respeitosa. Existem muitos crentes que são justiceiros da internet. Eles ficam vasculhando. Não sei se desenvolveram no Google alguma ferramenta. Procurar heresia. Eles têm alguma ferramenta que eles procuram e eles ficam ansiosos para entrar num debate e demolir a pessoa. Dizer, olha, esmaguei ela. Não parece ser isso que Pedro diz.
Ou que diz que não tem tempo para vir na igreja, mas passa madrugada na internet. Isso acontece. Olha, eu não tenho tempo para vir na igreja, mas debate, tem filas longas. E aqui eu gostaria de trazer um alerta para vocês, irmãos, para a igreja. Hoje nós vemos muitos crentes aprendendo a razão da esperança que há na política do que a esperança que há em Cristo. Existem muitos crentes que se preparam mais para falar da razão da sua esperança na política do que a razão da esperança em Cristo. Não me entenda errado. Não estou falando que nós não devemos participar. Devemos. Esse é um dos motivos que a política está como está. Porque as pessoas, muitas vezes, com os pensamentos bíblicos, elas se separam disso. Elas dizem, isso não é para mim. E elas deixam. Mas o que eu estou dizendo é, a política pode até melhorar o mundo, mas somente o evangelho pode salvá-lo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. E isso que a gente vê Pedro falando, fazer isso com mansidão e temor, vai fazer diferença. Porque quando defendemos a fé que nós confessamos ter, devemos ser diferentes. Agora é fato, eu reconheço, que muitos crentes vivem suas vidas diferente daquilo que eles pregam. Falam sobre perdão, mas não perdoam. Falam sobre santidade, mas emprestam seus olhos e suas línguas para praticar o mal. Falam sobre honestidade, mas sempre estão tentando levar vantagem. Grave essa frase. A sua vida deve ser o avalista das suas palavras. A sua vida deve ser o avalista das suas palavras. E nós precisamos vigiar isso. Porque, de acordo com o que Pedro fala, isso tem consequência. Quando nós santificamos a Cristo com o nosso coração, nos preparamos para responder sobre a nossa fé, fazendo isso com mansidão e respeito, ele diz isso aqui no verso 16. De modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Isso acontecia nesses tempos aqui de Pedro, mais talvez até que agora. Por quê? Porque eles falavam que, olha, os cristãos são terroristas. Eles tocaram fogo na cidade. Mas como podem ser tão amáveis e gentis? Como podem não pagar o mal com o mal? Como podem não tratar os inimigos da mesma forma que nós do império tratamos? Mesmo que eles não admitam, e muitas vezes eles não admitirão, quando eles falam mal dos crentes, eles não têm base para falar e isso não vai procriar. Agora um conselho, irmãos. Nenhum de nós é perfeito. Isso vocês devem ter muita clareza. Por quê? Porque o pecado ainda habita em nós. Nenhum de nós é perfeito. E nem será desse lado da eternidade. Nem o será. Mas, nós crentes, somos unidos por algo que é inquebrável. É precioso. Nós aprendemos isso. É algo que é sublime. A igreja, ela foi comprada por um preço alto. Ela não foi comprada por uns trocos. Ela não foi comprada por dinheiro humano. E se você creu em Cristo verdadeiramente, se você confia na esperança da sua salvação, lembre-se que você foi comprado pelo preço mais precioso que existe, que é o sangue de Cristo. E a partir desse entendimento, nós, como crentes que somos, devemos dar o benefício da dúvida para os nossos irmãos. Em que sentido? Muitas vezes, as pessoas vêm falar mal dos crentes. Muitas vezes, o mundo que ama Barrabás, ele vem falar mal dos crentes. E nós prontamente nos atiramos nisso. É comum. A gente não dar o benefício da dúvida ao nosso irmão em Cristo e se abraçar. Está vendo? O fulano diz que é crente e olha como é que ele está fazendo. Por isso, queridos,
Nós precisamos ter esclarecimentos uns com os outros, ter comunhão, ter comunicação. Se você escuta algo sobre o seu irmão que é pesado, e que você sabe que é pecado, antes de se atirar e dizer assim para o descrente, tu vê? E ainda diz que é crente. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente cai nessa cilada de, ao invés de dar o benefício da dúvida e depois ligar, irmão, fiquei sabendo que aconteceu tal coisa. Foi isso mesmo que aconteceu? Porque, irmãos, lembre-se, nós não somos perfeitos, mas se nós estamos em Cristo, Cristo morreu por você, assim como morreu por mim. Não existe maior valor. Eu valho mais para Cristo do que o fulano. Estão entendendo onde eu quero chegar? Muitas vezes nós damos mais valor para a opinião de um descrente do que de um crente. É triste isso. Eu fico pensando aqui, nesse período de perseguição que Pedro está relatando, os crentes se difamando, porque poderia acontecer, e acontecia. Que não seja assim entre nós. É possível que eu vá falhar com vocês, mas antes de escutar outras pessoas falando de mim, venham me perguntar: aconteceu isso mesmo? Isso foi assim mesmo? Porque a história nunca é bem assim. Ainda mais com o mundo que jaz em trevas. Por isso é tão importante nós desenvolvermos aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo essa cultura de não varrer para baixo do tapete as coisas. Eu não vou falar, porque se eu falar, o fulano vai ficar chateado comigo. Não fique chateado. Tanto o que precisa falar, vá falar, quanto aquele que precisa receber, receba. Se você é membro do mesmo corpo, você tem o mesmo objetivo. Lembram que Pedro fala aqui? Sejamos unânimes. Em quê? Em prosseguir para o alvo. Lembre-se disso. É importante que a comunicação entre os crentes seja cada vez mais aberta. É óbvio que nem sempre ser corrigido é bom. Na maior parte das vezes não é. Quase sempre, quando minha esposa me corrige, num primeiro momento eu tento torcer o nariz. Mas alguns instantes depois eu penso a respeito e digo, olha, ela é crente, ela quer o meu bem, e é bem provável que ela esteja certa e não eu. Por quê? Porque o meu pecado muitas vezes me cega. Nós temos que ser pessoas dispostas a ouvir. Nós temos que ser pessoas dispostas a falar. Agora, sempre com as Escrituras como seu livro de regra. Não são aquelas coisas que nós identificamos sendo ruins, mas que de fato não são. O pastor Fernando já pregou sobre isso. São aquelas ideias que eu não gosto que o irmão use um sapato preto, e eu chego lá e falo para ele, seu sapato preto me incomoda. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pecados que podem ser ocultos, os pecadinhos de estimação que todos nós carregamos, no bolso, na mochila. Irmãos, como discípulos de Cristo, nós precisamos imitá-lo. E aprendemos aqui com Pedro 3 lições relacionadas com o nosso comportamento. O primeiro lugar, o exemplo de Cristo nos leva à prática do bem. Verso 13. Em segundo lugar, o relacionamento com Cristo nos leva ao encorajamento. Verso 15. E em terceiro lugar, o conhecimento nos leva ao testemunho. Você conhece a Cristo? Testemunho. Esteja preparado. Versos 16, 15 e 16. Vamos orar?